Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fê Comércio RN. Trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Ester Bom. Surpreenda-se. Novos sabores. Muitas delícias. Unifacex. A única universidade do RN com o IGC4. Incó. Experiência que faz história. Sicredi, gente que coopera, cresce. De volta ao seu formato natural, direto do nosso estúdio, o Ponto de Vista desta semana recebe os apresentadores Sêmio Timene e Cassiano Vidal, que comandam diariamente um programa de notícias na FM 94.3, onde abordam principalmente os temas ligados à política e à economia, tanto no âmbito local como no cenário brasileiro. Nesses tempos conturbados que estamos vivendo, vamos conversar com eles para saber o ponto de vista de cada um sobre esses assuntos, que atualmente estão preocupando muita gente e que são prioritários nos dias atuais em qualquer abordagem ou mesmo qualquer discussão entre as pessoas. Mas antes de começar a entrevista, eu quero mandar um abraço para os amigos telespectadores Marcelo Dias Alves, Mano Targino, Emetério Gugel, Roberto Goiano, Murilo Filinto e Luiz Antônio Ciarvini. Meus amigos Simene, Timene, meu amigo Cassiano, uma alegria imensa entrevistar vocês. Eu já estava de olho em vocês há muito tempo, até porque eu também assisto o programa diário que vocês fazem na rádio, que é muito informativo, e eu pensava cá com meus botões, preciso chamar eles para também abrilhantar o nosso programa, que certamente o nosso telespectador está assistindo e vendo com avidez, para beber de vocês esse conhecimento que vocês diariamente transmitem na emissora. Agradeço vocês terem aceitado o convite. Cassiano, como é que você está vendo hoje o quadro atual da política brasileira, que está tão complicado, está tão complexo, tão conturbado? Eu acho o seguinte, eu acho que nós estamos vivendo um momento, ele é histórico, porque o Brasil, ao longo de sua história, tem passado por depurações históricas, mesmo quando teve com governos totalitários, ditadores, de direita, de esquerda, isso ao longo do tempo. Eu estou falando aí do último grande ditador do Brasil, foi Getúlio Vargas. Depois a gente teve os governos militares, a gente teve os governos de esquerda, especialmente de Lula e de Dilma. Então a gente tem um momento histórico que é depuração. Tudo na vida é assim, você avança um pouco e depois para limpar o que não ficou bem daquela caminhada que você deu. Se espalhou muita lama, tem que parar para limpar a lama e depois seguir em frente. Eu acho que a gente está vivendo um instante único. Eu acho que é resultado da Constituinte de 1988, que deu poderes imensos ao Ministério Público e a instâncias outras de fiscalização do poder. Você teve a chance de participar da Constituinte do Rio Grande do Norte, em 1988, e num papel de destaque, inclusive. Eu acho que esse momento é único e ninguém muda. Não há nenhuma força no país capaz de mudar essa energia que está fazendo com que a política seja depurada. A gestão pública, pela transparência necessária e que acontece inevitavelmente, indubitavelmente hoje, é um movimento que ninguém para. Por quê? Porque avançaram muitas coisas da sociedade. Tivemos avanços significativos nas tecnologias. Então, hoje é praticamente humanamente impossível você esconder alguma coisa. É preciso ter muito cuidado para ter qualquer coisa escondida. A gente vê que mesmo com essas operações da mega operação Lava Jato, ainda ontem foi preso, nessa semana foi preso aí um prefeito de Bahia, aqui na Paraíba, pedindo uma propina de R$4.000 a um comerciante. Depois da pessoa ver N casos gravados, filmados, tem câmeras em todo lugar, aí as pessoas ainda ficam brincando. Então está no momento de se depurar, está no momento de limpar. Agora, uma coisa que eu tenho observado na grande imprensa, principalmente nos últimos dias, está se colocando para que o telespectador tenha conhecimento de avanços na economia. São resultados realmente que chamam a atenção, a questão, por exemplo, da nossa balança comercial, enfim, vários aspectos positivos.
Essas notícias que estão sendo dadas, a pergunta que eu quero fazer para vocês dois, será uma maneira para se mostrar ao povo que pode ser dissociada a crise política da crise econômica? Eu diria de cara assim, enquanto muitos estão aí reclamando, tem gente boa indo todo dia trabalhar e fazendo a economia girar. Nós, os homens e mulheres de bem, somos a maioria. Então, muitos empreendedores pararam e disseram, olha, ok, eu não estou me excluindo do processo político tão difícil que o Brasil passa, mas eu vou fazer meu papel de casa. Esses dias a gente teve aqui o exemplo do Armazém Pará, está fazendo um investimento imenso no nosso estado numa nova loja. A gente está vendo empresas investindo no nosso estado, a gente está vendo que as coisas estão acontecendo. Então, é dizer, sim, tem muita oportunidade no mercado. O Brasil é um país, como você bem fala, Nelson, é um país jovem, é um país que tem um potencial imenso, então não dá para dissociar. Agora, lá no governo federal, o Henrique Meirelles e a turma boa que ele se cercou está fazendo um excelente trabalho e nós, enquanto trabalhadores, empresários, homens e mulheres de bem, temos que levantar a cabeça todo dia e cair em campo, porque a oportunidade tem. Eu acrescentaria só o seguinte, a gente está vivendo um cenário que, politicamente, a gente pode analisar esse cenário da seguinte maneira. Quando se anunciou que poderia haver uma substituição na presidência da República com a queda, através do impeachment, da ex-presidente Dilma, o mercado agiu fortemente naquela ocasião. Existiu o ambiente favorável para se impeachment, se proibir a Dilma de exercer a presidência. Isso aconteceu. O mercado acabou tendo um espaço no novo governo. Temer é um excelente presidente para o Brasil? Não, ele não é um excelente presidente para o Brasil. Então, Temer, que é um grande, excelente articulador com o Congresso Nacional, vai ficar na presidência. Agora, o mercado vai dominar as finanças e a economia do país. Aí vai Henrique Meirelles, um homem de mercado com uma credibilidade internacional fantástica. E Henrique Meirelles, em um ano, passou de um ano agora que ele está no governo, ele já conseguiu reduzir a inflação, empurrou o pé no freio da inflação, segurou a inflação, está começando a voltar o emprego, a balança comercial começou a dar positiva, ou seja, aí no Congresso, aí Temer está fazendo a parte dele. Apesar dessas denúncias que tem contra ele aí, mas ele levou as reformas que o mercado quer para transformar o Estado brasileiro num Estado mais moderno. A reforma trabalhista está caminhando, eu creio que será aprovada finalmente. A reforma previdenciária, apesar de não ser tão ampla e tão profunda como deveria ser, mas vai também ser aprovada. Já foi aprovada a PEC dos gastos públicos, que segura o gasto do governo, que quando o governo gasta em excesso, é isso que gera inflação. E outras reformas precisarão ser implantadas. E se houver tempo, eu acho que esse governo atual do presidente Temer vai conseguir fazer. Não porque é decisão de Temer, porque é decisão do mercado. E o grande interlocutor que o mercado tem no governo, no Estado brasileiro hoje, é o ministro Henrique Meirelles. Então esse ministro ele faz um papel fundamental. É ele que poderá, até em última instância, segurar o restinho de governo que resta a Temer até as eleições do próximo ano e a mudança de presidente. Isso está me ensejando uma outra pergunta. Se porventura o presidente Michel Temer cair, suponhamos, afinal de contas, a Procuradoria-Geral da República tem 3 denúncias. Denúncias diferentes. A pergunta, então, seria, se porventura Temer viesse ou vier a cair, Henrique Meirelles não poderia ser a grande solução para sucedê-lo até as eleições de 2018? Eu acho que o fundamental é respeitar a regra do jogo. A regra do jogo é o que está na Constituição, o que está na legislação brasileira. Se chegar a acontecer um processo, o presidente ser afastado, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, assumir a presidência da República enquanto rola o processo contra o presidente Temer, que aí será um afastamento de 6 meses. Ele também não está um pouco implicado na própria Operação Lava Jato, o presidente da Câmara dos Deputados? Há indícios e há princípios já de processos,
mas com o foro privilegiado que ele tem, é preciso que o STF se manifeste para poder chegar a atingi-lo. Mas vamos raciocinar que ele ocupa a presidência temporariamente, que Temer seja afastado, ele ocupa a presidência temporariamente. Então, se Temer voltar, for comprovada a sua inocência, ele volta. Se não for comprovada a inocência, ele sai. Aí o presidente Rodrigo Maia terá que convocar eleições indiretas, eleição indireta no Congresso Nacional. Tem nomes aí que estão trabalhando até uma grande articulação nacional para fazer voltar Fernando Henrique Cardoso, mas podem surgir outros candidatos também. Eu diria o seguinte, agora vamos para a segunda variável dessa pergunta que você fez, mas o Rodrigo Maia não está também implicado em algumas coisas? Se ele ficar implicado, e se houver um procedimento de investigação e abertura de processo contra ele autorizado pelo Supremo, ele também será afastado da presidência. E quem assumiria a presidência do país seria a presidente do Supremo, Carmen Lúcia, que conduziria essa eleição indireta. Mas vamos pensar também que quem está lá tomando decisões pensa no país. A gente não pode passar, e se passarmos será um exemplo de democracia madura para o mundo. E se passarmos por isto, será um exemplo de democracia madura para o mundo, mas talvez eles raciocinem o seguinte, rapaz, falta tão pouco tempo para terminar esse período e a gente ter eleições diretas no próximo ano, vamos logo para a eleição direta no próximo ano? Eu acho que pode caminhar para isso aí. Eu me somo ao que você falou, dizendo duas coisas. Hoje, Henrique Meirelles, se fala muito em blindar. Ele está blindado pela competência. Então, ele é um nome que todo o mercado, os políticos, todos concordam. Eu diria que mesmo que ele não seja um candidato, mesmo que a gente fale aí na possibilidade de 6 meses de um governo provisório, eu diria que a equipe econômica ninguém mexe, porque o caminho está dado, está traçado. E eu vou um pouquinho mais além. Eu diria que no jogo político, que ainda tem muita peça para... Todo dia a gente chega lá no nosso programa e diz, Brasil não falta novidade. E muitos chegam e dizem assim, porque é só notícia ruim. Não. Eu vejo como uma maturidade dessa democracia tão jovem. Quando a gente fala que esses dias a gente vai para o 5º presidente da República, 5º, porque o Temer precisará viajar para a Europa e o próprio Rodrigo Maia está indo para a Argentina, muito mais eu acredito, porque ele não pode ficar na linha de sucessão sendo investigado, aquelas questões jurídicas todas. Mas, enfim, quem está assumindo é o Eunício, o presidente do Senado. A gente vai ter o 5º presidente da República nos últimos 3 anos. E aí todo mundo viu que loucura. Não, isso é a democracia e é a regra sendo seguida. É o que está no papel. É o que está no papel. Então, eu vejo no final com boas notícias, as coisas estão acontecendo e ninguém está pegando em armas, ninguém está fazendo violência nessas questões políticas. E é bom a gente citar o seguinte, nas manifestações de rua no país inteiro, que aconteceram desde a manifestação da insatisfação com o governo Dilma e que continua agora com algumas insatisfações, vamos analisar... Foi assassinado numa manifestação uma única pessoa até hoje no Brasil. E foi um caso que não é bem um assassinato, porque foi com um rojão. Foi um caso fortuito. Foi um caso que aconteceu, morreu alguém disparou um rojão, mas não foi assim, eu pegar uma arma e atirar em alguém. Na Venezuela já passa de 90 os mortos por bala disparadas pela Guarda Nacional, pelo exército venezuelano. Bolivariano eu ia dizer, mas bolivariano também vale. Então é muito diferente. O Brasil está mostrando maturidade para se enfrentar ou nas ruas ou nos palcos corretos da Câmara, do Senado, e, enfim, até nos tribunais, mas a gente está evoluindo. As instituições estão de pé, dando a tranquilidade para nós, cidadãos. Mas não saia daí. Nós voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Seja bem-vindo ao mundo mais humano e colaborativo. A partir de agora, os cooperados das cooperativas filiadas à Unicred Norte e Nordeste passam a ser associados Sicredi. Quem acredita no valor da cooperação sabe que essa união de forças faz a diferença na vida financeira de milhões de pessoas. Tudo isso de um jeito mais próximo e simples. Sicredi,
Gente que coopera, cresce. Unifacex, um dos melhores centros universitários do Brasil, acaba de inaugurar novo campus Imaculada Conceição. Lança novo curso de farmácia, com moderna proposta pedagógica. Tem o melhor curso de administração do RN e diversos outros à sua escolha, com a qualidade que fazem do Unifacex e GC4. E para você ter ideia, não tem uma única universidade privada no RN com GC4. Unifacex, 5 unidades com a mais completa estrutura para você. Vestibular toda quarta e sexta. Os sabores Esterbon surpreendem o Rio Grande do Norte e é aqui, no nosso estado, onde são produzidas essas maravilhas, em uma das mais modernas fábricas da América Latina. Na Esterbon, tudo é produzido com muito carinho, seguindo os mais exigentes padrões de qualidade e de responsabilidade ambiental. Exija a qualidade Esterbon na sua casa. O sabor genuinamente potiguar vai continuar te surpreendendo. Com uma infraestrutura moderna, o Senac oferece mais de 30 opções de cursos no segmento de saúde. Pioneiras no Rio Grande do Norte, as habilitações técnicas em áreas como podologia e estética são diferenciais da instituição. Também se destacam cursos de enfermagem, saúde bucal e o novo técnico em óptica, além de qualificações como massagista, cuidador de idoso, primeiros socorros e agente de combate às endemias. Os laboratórios do Senac contam com equipamentos de última geração e estão estruturados de maneira que o aluno possa vivenciar situações reais no ambiente de trabalho. Multiplique suas chances. O Senac tem as ferramentas que você precisa para transformar o que você gosta de fazer em uma atividade de sucesso. Senac, uma instituição do Sistema Fé Comércio RN. Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. O INCOR Natal é especialista em clínica e procedimentos de alta complexidade ligados ao coração. Além da melhor equipe de cardiologia da cidade, ainda oferece outros serviços como geriatria, endocrinologia, neuropediatria, dermatologia, além de outras especialidades, tanto na unidade clínica da Miguel Castro como na unidade hospitalar da Promater. E nós voltamos à nossa entrevista com Sêmio Timene, com Cassiano Vidal, essa maravilhosa aula que vocês estão dando para nós. O telespectador, tenho certeza, que está antenado ali, não sai do pé da televisão para ouvir as perguntas, as respostas que vocês estão dando. E eu queria começar com uma pergunta para vocês dois. Henrique Meirelles pode fazer a mesma coisa que fez FHC, Fernando Henrique Cardoso, quando foi ministro da Economia de Itamar? Eu acredito que sim. Eu, como não vou estar no colégio eleitoral lá da indireta, ele já é meu candidato se houver eleição indireta no Brasil. Se for na eleição direta, hoje, no atual quadro, com tudo que a gente vê e conhece, ele, sem dúvida, é um nome muito forte para ter aí um apoio popular, porque o povo está vendo que dentro dessa bagunça que está em Brasília, algo está funcionando bem, e é a economia. Eu diria que o Fernando Henrique Cardoso, como político e sociólogo lá atrás, ele se destacou como um líder que conseguiu colocar aí a economia nos trilhos e ser o grande maestro do Plano Real. E agora o Henrique Meirelles na competência que está dando em relação a tudo que era os críticos do governo Dilma deixavam de maneira muito clara onde estavam os erros, e ele conseguiu tampar os buracos da nau chamada Brasil. Se o brasileiro compreender que precisa avançar mais em modernizar a máquina pública e em ter um Estado mais eficiente, portanto uma economia melhor, a solução vai ser Henrique Meirelles. No primeiro bloco, nós falamos rapidamente, passando sobre a reforma trabalhista. Eu quero voltar para ela, até porque nós estamos na iminência de vê-la aprovada no Senado. De que maneira, como é que vocês pensam a reforma trabalhista? Por que ela é importante para o Brasil? De cara, dizer assim, o Brasil vai entrar no século XXI.
Nossas leis são muito ultrapassadas, a gente está falando aí de uma legislação que recebeu remendo durante as últimas 6, 7 décadas, mas ainda é uma legislação da primeira metade do século passado. Então a gente vai estar se atualizando com o que é de mais moderno na legislação trabalhista mundial. Segundo é dizer, infelizmente, os oposicionistas à reforma têm mentido muito. A mentira tem imperado nos argumentos, porque estão dizendo vão acabar direitos trabalhistas, e não é verdade. Quem se aprofunda um pouco mais e conhece mais sobre o tema sabe que o que está acontecendo, na verdade, é a flexibilização dos contratos de trabalho. E se mexendo no vespeiro, que é a questão do imposto sindical. Eu acho que, sendo aprovado, a gente vai sim evoluir nessa questão de relações de trabalho no Brasil. É interessante isso, porque só lembra um detalhe aí histórico, né? Quando se declara uma guerra, a primeira vítima quem é? É a verdade. E isso a gente está vendo nas guerras que o Brasil está vivendo hoje no Congresso Nacional. História da pós-verdade, né? Da pós-verdade, é verdade. A primeira vítima é a verdade. Então, a pós-verdade e as mentiras estão graçando por aí. Zé Saramago disse há poucos dias uma frase muito interessante. Ele disse, antes nós vivíamos o momento de muitas verdades e hoje a mentira está assumindo esse papel. Como se mente hoje? É uma terrível constatação. Constatação terrível. Inclusive, você falou, Cassiano, sobre os meios de comunicação, sobre as mídias alternativas, sobre todo esse aparato tecnológico. Isso faz com que, nos nossos grupos que a gente participa, a gente veja tantas opiniões conflitantes, né? Eu acho que isso tudo cria um pouquinho de loucura coletiva. Está todo mundo... Ninguém sabe onde é que está a verdade. Vamos realmente. chamar de um instante também, um momento que se passa de aprendizado e depuração. Vamos lá. Você tem um cãozinho, um exemplo claro assim, vamos lá para tentar traçar aí um paralelo. Você tem um cãozinho que foi criado preso ali e tal, ele já está com 6 meses preso, solta esse cãozinho na praia, na rua, a primeira vez, ele sai correndo feito maluco, destrambelhado, sabe, vibrando com a liberdade, sabe. Da mesma maneira são as pessoas. Nós estávamos acostumados, enquanto população, a viver uma coisa assim, meio audiência passiva. A gente via televisão, a gente via cinema, a gente ouvia rádio, a gente lia jornal, revistas, etc. Mas uma situação passiva. E, de repente, com o avanço tecnológico, com os grupos de WhatsApp, com as mídias sociais, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube e vários outros que existem por aí, todo mundo se sentiu como esse cãozinho e está correndo feito louco, está falando, está gravando, pessoas até que não têm a maturidade e o preparo que precisa ter para conduzir situações de passar uma verdade, passar uma versão, passar uma informação. Uma opinião até. Uma opinião, e a gente vê a situação se estabelecer dessa maneira, de quase um quadro de loucura total. Com Temer ou sem Temer, com Rodrigo Maia ou com Henrique Meirelles, a reforma previdenciária vai acontecer no Brasil? Eu acho que não. Eu tristemente acho que não. Eu acho que sim. A gente, quem quiser acompanhar esses debates entre eu e Cassiano, 94 FM, de segunda a sexta, de meio-dia, no meio-dia cidade. Mas eu acredito que sim. Eu acho que não, sabe por quê, Nelson, meu caro telespectador? É porque, infelizmente, Temer está fraco. E uma vez fraco, eu acho que ele não vai ter condições de aprovar mais nada nesse segundo semestre. E, por outro lado, quanto mais próximo à eleição, mais o tema vai ser levado à eleição. Quem tem mandato a cumprir vai querer aí meio que, mesmo que concorde com a reforma da Previdência, que eu concordo, vai querer levar esse assunto, não vai querer se posicionar. A minha visão é otimista, ela vai passar porque é necessário. Não tem como essa Previdência brasileira sobreviver com as distorções que ela tem hoje. Agora, vocês Daqui a pouco vai faltar dinheiro na Previdência. Vocês não acham que ela foi mal vendida, entre aspas, mal vendida para a população que não entendeu? Os técnicos discutiram a Previdência durante muitos anos. Mas na hora de levar para o público, para o telespectador, ela não foi colocada de uma forma muito clara. A mim, que também sou economista, me parece isso, além de jornalista. Uma falha de comunicação. Falha de comunicação. O que estava em discussão e o que está em discussão. Aí ficam as versões, as meias-verdades, as mentiras, e isso atrapalha. Mas, mesmo assim,
o mercado quer. E a política de um país se faz com o mercado. O mercado é muito forte. Que seja até o mercado, mas eu acredito que como cidadãos a gente tem que encarar uma única verdade. É que não tem condições de continuar do jeito que está. A minha geração não vai conseguir se aposentar, Nelson. A minha geração já fala nisso, já tem muita clareza. Do jeito que está, quebra. Então, a gente tem que pensar nessa reforma, é urgente, mas, ao mesmo tempo, aí que a minha crítica é que foi muito discutido nos bastidores, nos gabinetes. A gente precisa trazer essa discussão. E eu não sou a favor de uma grande reforma da noite para o dia. Eu acho que determinados pontos têm que ser encarados rapidamente, mas que a gente pode sim ir amadurecendo e debatendo isso nas casas competentes para que essa reforma saia, mesmo que seja parcelada. Parcelada nos Mas próximos 2 isso ou que 3 anos. dizem os especialistas que estão estudando, é que mesmo que essa reforma passe do jeito que está, e o governo já abriu mão de alguns pontos dela, ela vai passar e daqui a 3, 4, 5 anos vai precisar ter outra reforma da Previdência e mais na frente outra, até chegar ao ponto que será necessário para que se tenha garantia de que a Previdência Social vai continuar a existir no Brasil. É isso aí. Como é que vocês estão vendo a realidade econômica e política do Rio Grande do Norte? É uma decisão política sairmos do debate pequeno e irmos para uma visão maior. Eu vejo organizações como a Fierne na competência da condução de olhar o Rio Grande do Norte para frente. Eu convido aos nossos gestores a olharem para frente, começarem a plantar hoje sementes que a gente possa colher a curto e médio prazo. E você pode, inclusive, acrescentar a Federação do Comércio, que também está dando um banho de competência, até porque ela está atingindo a área do comércio, de serviços e do turismo, que é a nossa maior indústria hoje daqui. Então, veja bem, vocês dois citaram uma coisa bem interessante que eu aprovo também e concordo, é o trabalho que a Federação das Indústrias está fazendo, o trabalho que a Federação do Comércio está fazendo, mas onde é necessária uma mudança mais radical é na gestão pública, e é no governo do Estado, é na prefeitura das grandes cidades e também dos pequenos municípios. Está na hora de todo mundo dar uma apertada no cinto do gasto público, senão esses estudos e essas sugestões e esse trabalho que vem do terceiro setor, que vem também de instituições como a que congrega a indústria e o comércio local e serviços, não terá muita validade, não. É preciso atingir mais a gestão pública. Senão a gente vai ter dificuldade. E isso juntando Estado, municípios. Eu vou pedir ao diretor que segure só um minutinho, que eu vou fazer uma última pergunta. A segurança pública é o calcanhar de Aquiles do governo do Rio Grande do Norte hoje? Sim, e se não for tratado, como a gente tem visto que tem tido muita seriedade, mas, por outro lado, os resultados têm que vir de maneira muito rápida. Por isso que eu convido a população, todos nós unidos em favor das polícias. Eu acho que é um calcanhar de Aquiles que já está solucionado. Agora a solução vai aparecer, os resultados da solução vão aparecer. Eu acho que a nomeação da delegada Sheila Freitas foi um tiro certeiro do governador Robson Faria. Essa Maurílio Pinto de Saias é uma grande delegada de polícia e já está começando a mostrar os primeiros resultados. Mas precisa haver mais recursos para essa área, porque o grande problema é a falta de recursos. E a valorização dos profissionais. E a valorização dos profissionais. De todos, tanto Polícia Civil quanto Militar. Mas, veja bem, se você pega um bom gestor, e a doutora Sheila é uma boa gestora, porque ela é do operacional da Polícia Civil, aí fica até mais fácil você justificar, dizer, olha, precisamos de mais recursos aqui. E não é possível que alguém em sã consciência, eu estou falando de governador, de vice-governador, de outros secretários, de deputados federais, senadores e estaduais do Estado, ninguém pode ser contra mais investimentos na segurança pública. Eu só tenho que agradecer a vocês. Essa entrevista maravilhosa que vocês estão dando aqui hoje. Tenho certeza que o telespectador está tão, igualmente como eu estou me sentindo agora, triste porque terminou o tempo. Mas fica a promessa de breve eu convidá-los novamente e eu espero que vocês aceitem, como fizeram dessa vez, para a gente voltar a conversar sobre o Brasil e o Rio Grande do Norte. Muito obrigado. Obrigado, Nelson. Foi uma satisfação imensa revê-lo. E já está aceito o convite. Está aceito o convite. Que beleza. Ok? Muito obrigado. E a você, meu amigo, minha amiga, telespectador, telespectadora, muito obrigado pela sua audiência.
e a certeza de que no próximo programa Ponto de Vista traremos um outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fecomércio RN. Trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Esterbom. Surpreenda-se. Novos sabores, muitas delícias. Unifacex. A única universidade do RN com o IGC4. Incó. Experiência que faz história. Sicredi, gente que coopera, cresce.